Olá, gente. Então, terceira série, redação. A gente vai trabalhar hoje com os mecanismos linguísticos. O nome está bem formal, mas olha só, tem uma coisa que a gente fala muito, não é? Na construção do texto. Não somente na argumentação, que é o que está no título, em todo o texto. Tem uma palavrinha chamada conectivos. É uma das formas da gente variar, construir bem. Imagine que os conectivos, por exemplo, professora, vocês vão ver as situações que eu coloquei, as conjunções. Imagine que eu quero dar uma ideia de adversidade, uma ideia contrária. Quais são os conectivos, as conjunções que eu posso utilizar? Eu quero dar uma ideia de finalidade. Quais são os conectivos que eu vou utilizar? Por exemplo, quando eu dou uma ideia de finalidade, em qual parágrafo eu vou dar essa ideia de finalidade, essa circunstância de finalidade? Ora, professora, a finalidade só pode ser a conclusão. Então, esses são os mecanismos da língua. O que é que eu posso me utilizar da própria gramática para fortalecer o meu texto? Então, se eu quero dar uma ideia de definição, um termo definido, específico, eu vou usar um artigo definido. Não é? Quando eu coloco um pronome indefinido, muitas pessoas vivem, então já estou dando essa ideia de indefinição, essa ideia geral. Então, nada mais é do que os mecanismos linguísticos, o que é que tem na nossa língua que vai nos ajudar a construir o nosso texto e a nossa argumentação. Próximo slide. Então, a ideia para demonstrar conhecimento, isso aqui é por causa da própria competência, certo? É a competência do Enem que diz para a gente demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Como vamos demonstrar isso, gente? No próprio texto, no desenvolver do texto. Aí ele coloca coesa, para estar coeso, eu tenho que utilizar os conectivos, as conjunções, os pronomes, as preposições, os artigos, certo? Para estar coerente, observe que eu preciso desse termo, né, da coesão, esse coerente é com sentido. Se eu tenho uma ideia contrária, eu vou usar uma conjunção coordenativa adversativa, mantendo a ideia contrária. Bom, na estruturação dos parágrafos, evitem parágrafos longos e mal pontuados. Esses longos aqui que está se referindo, vocês já sabem, né? Quando a gente diz bem assim, gente, cuidado com a quantidade de linhas, não é à toa, porque parece que a gente está lendo e parece que não vai acabar nunca aquele parágrafo. E também porque a gente acaba colocando muita informação em um lugar só. Depois a gente fica seco, né, sem informação no restante dos parágrafos, certo? Então, o parágrafo é formado pela ideia principal, que ali está tudo correlacionado. A gente já trabalhou essa parte da tese, né? Isso aqui foi só para relembrar. Bom, na estruturação dos períodos, né, os períodos são estruturados com mais... Não é período, gente? Não é período? É mais de um verbo. Então, ele diz o seguinte, como são estruturados com mais de uma oração, são compostos. Isso se deve à necessidade de expressar. Observe que ele dá a ideia seguinte, use o período composto, mas coloque mais informação nos parágrafos, né, nesses períodos. Nos parágrafos não, né, gente? No período. Próximo slide. Como evitar repetição de palavras no texto? Para eu evitar repetição, um dos mecanismos são os próprios pronomes, né? Os pronomes, inclusive no seu conceito gramatical, ele diz assim, substitui o nome. Se ele substitui o nome, isso quer dizer que é um dos mecanismos que a gente mais se utiliza. Ele não só substitui, ele se refere-se ao nome. Às vezes a gente utiliza e nem percebe, né? Por exemplo, o que? O que ele é um elemento coesivo, né? Ele é um elemento para não fazer repetição. Substituição por meio, que eu já acabei adiantando, né?
do uso dos pronomes, que ele coloca ali pronominalização, o uso dos pronomes, né, gente? Substituição com pronomes pessoais. Os candidatos estavam enganados, por isso o líder do grupo pediu-lhes que aguardassem. Ele, na verdade, ele quer que a gente não repita o termo, né? Os candidatos estavam, por isso eles, se eu quisesse colocar aqui o eles, né? Eles, os candidatos, né? Aqui foi porque eu não coloquei, então eu não poderia repetir mais. Por quê? Porque não precisa, que já aparece aqui o termo os candidatos. Próximo. Pronomes demonstrativos, eu tenho. O Ministério não aprovou as condições de trabalho na semana passada. Depois de não aprovar, observe que ele está repetindo. Então, os pronomes para substituir os termos. Aí tem aqui, o Ministério não aprovou as condições de trabalho semana passada. Depois disso, ainda colocou a vírgula no lugar certo, né? Esse disso aqui, ó, disso o quê? É isso que o corretor, né? É isso que a gente procura nas provas, né? Disso o quê? As condições de trabalho. Observe que ele retoma, né, o termo anterior. A substituição com pronomes indefinidos, né? Os grevistas compareceram à reunião. E todos quem? Tá vendo que ele retoma os grevistas? Se eu coloco somente todos na minha redação, ó, todos foram atendidos. Com certeza, quem for ler vai dizer todos quem? Aí ele fica sem sentido, porque ele é um pronome indefinido. Mas como ele está retomando o termo anterior, olha que interessante, né, gente? Que por isso que a gente não decora as regras gramaticais, a gente aplica a regra, né? Se a gente decora que aqui é um pronome indefinido, né? Ó, ele realmente vai dar essa ideia de indefinido. Todos foram atendidos pelo secretário de Cultura. Todos quem? Aí eu vou retirar a mão aqui, ó, todos que foram citados anteriormente. Isso aqui é para confirmar que o uso do pronome, ele vai, na verdade, fazer a referência. Vocês estudaram isso, se eu não me engano, foi na segunda série, né, com os termos anafóricos e os termos catafóricos. A gente vai estudar novamente, olha. Anafóricos, tem esse nome, né, específico, porque pode ser que venha a cair esse nome específico da gramática, mas vocês já viram. Próximo slide. Pronomes relativos, né? Observe que eu tenho, ali é o pronome mais comum, que a gente utiliza muito, que é o quê, né? A crise política se agravou nos últimos dias, que foram, então, aquele que está retomando quem, gente? Né? Observe que ele faz a retomada do termo. Para quê? Para não se repetir, ao termo dias, né? Substituição com pronomes numerais. Brasil e Chile, olha aqui, os dois, né? Então, observe que ele está se referindo ao termo que ele já colocou no seu texto. Esse é o cuidado que vocês precisam ter na hora de escrever. Será que eu escrevi já esse termo? Quando a pessoa for ler, né? Uma pessoa que for ler vai perguntar os dois quem? Aí a gente procura, né? Cadê esses dois? Próximo. Expressões conectivas, né? Aqui eu coloquei para vocês já essa ideia que as conjunções vão estabelecer, porque são as que mais a gente utiliza, né, gente? Aí vem não só conjunções, mas os termos que dão essa ideia, né, de inclusão. Eu uso muito o inclusive, eu tenho um vício de linguagem, né, de utilizar muito o inclusive. Inclusive, ou seja, estou incluindo uma informação. Bom, aí vem continuidade. Observe que eu coloco. Esses termos são tão próprios da argumentação que ninguém vai iniciar o seu texto com além de. Além de... De quê? Além de quê? Do termo anterior. Qual o termo anterior, se você está começando, né? Então, afetividade, ó, felizmente, Deus... Ali são termos mais do nosso cotidiano, né? Aí, retificação, ratificar. Ó, ratificar. É o confirmar, né? Deixa eu confirmar, deixa eu ratificar a minha presença. Então, ratificar é o confirmar, e o retificar é o corrigir.
certo? E o retificar é o corrigir. Então, ele fala retificar, ou seja, isto é, ele vai corrigir, ou seja, ele vai acrescentar também, né? Dessa ideia de acréscimo, né? Da informação. Próximo. Aí continua uma lista, né, gente? Só para vocês verem a quantidade de termos. Aí eu pergunto para vocês, com esse quantitativo, isso aqui eu recortei, porque a imagem era grande. Com esse quantitativo de termos, será que eu preciso repetir algum? Ninguém vai precisar repetir, né, gente? Aqui é próprio da conclusão, né? Em suma, né? Em síntese, em resumo. Né? Então, tem vários, ó. Conectivos com ideia de consequência, esse restrição é de especificar, e assim vai afirmar, ó, retificar, oposição, ênfase, ó, dúvida, e assim vai. Próximo. Bom, agora sim a gente vai para a atividade. Além de vocês fazerem a atividade no Caderno Mais, módulo 11, vocês vão escolher uma das propostas e a partir dela, gente, eu já falei para vocês que no Caderno Mais de vocês, desse módulo, do módulo 11, tem várias propostas de redação, certo? Inclusive, durante o plantão, eu passei as folhas, a gente foi vendo que praticamente quase todas as folhas do caderno tem proposta de redação, certo? Então, vocês vão escolher uma das propostas que estão no Caderno Mais. Então, apenas uma, elaborar um título, certo? Depois que vocês elaborarem o título, vocês vão escrever um parágrafo do texto dissertativo, argumentativo e apresentá-lo no plantão. Certo, gente? Até a nossa próxima aula.